Oi, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo. Sejam vocês todos muito bem-vindos, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Henrique Gomes. Eu sou farmacêutico e bioquímico e farmacologista, ok? O assunto que me traz aqui hoje é o início de uma série de aulas que estaremos fazendo aqui sobre o sistema cardiovascular, o sistema circulatório em si, propriamente dito. O pessoal fala assim, mas a circulação sanguínea é considerada o sistema cardiovascular. Mas está totalmente correto esse conceito? Conceitualmente não, porque o sistema circulatório é constituído de dois sistemas, o sistema circulatório sanguíneo e o sistema circulatório linfático. Nós estaremos falando em outra oportunidade, em outras aulas, tá? Ok? A princípio vamos falar sobre o sistema circulatório sanguíneo, ok? Que é constituído, no caso, de sangue, certo? Lembrando que o sangue tem a porção líquida, que é o plasma, tem a porção sólida, que são os elementos figurados, são os leucócitos, as hemácias e os fragmentos de uma grande célula chamada mecariócito, chamada plaquetas, ok? Muito bem. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu peço a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal. O nosso canal apresenta assuntos de extrema relevância baseado em ciência, ok? Sempre baseado em ciência, com extrema relevância, tá certo? Se inscreva no nosso, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like. O like é importante para aumentar a nossa visualização, ampliar na plataforma do YouTube nossos vídeos, ok? Então deixe seu like, é importante. Se tiver dúvida, lança no comentário que são prontamente respondidas, ok? Eu agradeço a vocês se fizerem isso, ok? Beleza? E compartilhe nas redes sociais se derem também, ok? Mas então tá. Vamos falar então primeiramente agora, continuando nossa aula, sobre as funções do sangue. Vamos lá? É importante ressaltar, galera, que o sangue ele estabelece importantes funções no nosso organismo. Dentre elas é a função de defesa. Lembrando que o sangue tem uma porção líquida, como eu falei, chamado plasma, e uma porção sólida, que é constituída de elementos figurados, que são a célula branca, que são os leucócitos, são células de defesa, as hemácias, que são as células que transportam gases, né? E temos os fragmentos de células do megacariócito chamado plaquetas, ok? Tranquilo? Então, além disso, ele é um tecido hematopoético, ele é um tecido que é circulante, fica circulando dentro de estruturas chamadas vasos, que nós vamos falar já, certo? Ele circula ali dentro e tem uma porção líquida. E dentro dessa porção líquida, galera, tem também os famosos anticorpos. Então ele tem uma função de defesa, ou seja, contra agentes invasores. O sangue, quando há um agente invasor, a função dele é que substâncias e células que estão ali dentro dele disperso agem imediatamente. Me dê exemplo, anticorpos destroem lá os agentes agressores, tá? Outro, fazem fagocitose. Nós temos os neutrófilos, os macrófagos, eles fazem a fagocitose. A fagocitose é um englobamento, ele engole e digere aquelas estruturas. Me dê exemplo de agentes invasores, bactérias, vírus, fungos. Temos os vermes, que são metazoários, né? Os vermes também sofrem ação, ataque de anticorpos. Temos as toxinas, galera, os venenos, né? Toxinas. Então, o organismo, ele lança a mão de substâncias e estruturas que tem dentro daquele tecido circulante, que é o sangue, para se livrar deles e faz com eficiência, tá certo? Outra finalidade do sangue é transporte de substâncias que são produzidas num dado local para
outros locais do organismo. Exemplo, por exemplo, quando você come, se alimenta, após assim, se alimenta, vai ter de processo digestivo, vai absorver ali muito açúcar, glicose. Essa glicose, galera, da corrente sanguínea, parte dela, ela é levada lá para tecido adiposo, celular subcutâneo, que forma aquela gordura indesejável, mas é uma reserva energética de células animais, né? O que acontece? Parte dessa glicose, ela é armazenada nos músculos, formando assim a junção de várias moléculas de glicose, forma uma molécula grande, um polímero chamado o quê? Glicogênio. No fígado a mesma coisa, forma glicogênio também, acumula lá. Quando você tem uma situação de hipoglicemia, vai liberar esse glicogênio. Do músculo também? Não. Só do fígado, porque o músculo não tem uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. Só o fígado. Então ela lança na corrente sanguínea para manutenção dos níveis de açúcar. Ok? Assim que funciona a coisa. Esse açúcar que foi, então, esse glicogênio que foi produzido no fígado, ele é distribuído por todo o organismo. A maioria do músculo, ele não tem essa enzima, então ele fica contido dentro do músculo. Ele é usado pelo músculo na contração muscular, para a produção de energia, para a contração muscular e o funcionamento metabólico dessas células. Ok? É outra função do sangue. Me dê uma outra função. Uma outra função, na verdade, então, do sangue, da circulação sanguínea, é fazer o quê? Fazer o processo de coagulação. Mas como assim? Um vaso sanguíneo ele pode se romper. Ele se rompe, mas como que ele coagula? Quem faz isso? Como que é esse negócio? Existem fragmentos de células que se juntam formando um verdadeiro tampão ali. Tampão hemostático. Quando eles formam esse tampão, libera substâncias que assim, eles ativam imediatamente uma cascata de coagulação no local e o resultante disso é uma teia de fibrina que forma ali, fechando o local e inibindo essa hemorragia. Isso é realizado pelas plaquetas, que são fragmentos das células megacariócitos oriundos da medula óssea. Mas na medula óssea, eu digo, são medulas ósseas. São dentro dos ossos. É diferente de medula espinhal, tá, galera? Que tem um canal, tá? O canal lá que passa na medula. Não é um tecido nervoso, é um tecido hematopoético, tá certo? Que é produtor de células. O megacariócito se fragmenta, então, e produz esses fragmentos, formam as plaquetas. Ele é responsável por isso. Outra função do sangue. Transportes de hormônios. Ah, que legal. Hormônios, lembra que eu falei na aula passada? Hormônios são mensageiros de longas distâncias, ou seja, ele é produzido por uma glândula no pescoço e vai agir lá no ovário, ou vai agir lá no testículo, certo? Então ele é produzido no local do organismo, e longa distância ele passa a mensagem de uma célula aqui para uma célula A para uma célula B lá. Ó, aumenta a produção de tal substância química, ou diminui a produção de tal substância química. Diferente do neurotransmissor, percebem? O neurotransmissor que eu falei para vocês eram mensageiros de curta distância. Ele é um mensageiro que ficava, como você pode ver aqui, na fenda sináptica, e ele lançava na fenda, estimulava o neurônio subsequente e parava por ali. Aquele neurotransmissor fica ali, não ia em outro local. Ele estimulava o neurônio da frente, que lá na outra fenda faz a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então é curta distância, muito embora o seu estímulo ele vá longe, mas a ação do neurotransmissor é na fenda. Ok? Diferente do hormônio. O hormônio faz isso. Então a função do organismo é transportar hormônios, que são substâncias importantes para o funcionamento dos órgãos e tecidos do nosso organismo. Sem hormônios, complica muita coisa. Tem hormônio, por exemplo, o hormônio da tireoide, se não for bem distribuído, vai dar vários problemas de saúde no nosso organismo. Tá certo, galera? Outra função do sangue é, na verdade, o transporte de resíduos. Como assim? Me dê um exemplo que eu não estou entendendo. Por exemplo, as células, quando elas funcionam, elas têm um conjunto de reações químicas que acontecem dentro delas, chamado metabolismo. Então, esse metabolismo produz resíduos, sobretudo resíduos nitrogenados. Você entende? E o principal resíduo nitrogenado que é indesejável para o corpo, porque ele é tóxico, é a amônia. A amônia. Então esse resíduo tem que ser transportado das células
que fizeram o metabolismo desses aminoácidos lá. E o que acontece? Ele liberou amônia. Essa amônia é conduzida então até o fígado, no caso. E lá no fígado, ele é convertido, entra no ciclo da ureia. É convertido em ureia, e que cai na corrente sanguínea pós isso. Passa pelo fígado, e do fígado é lançado na corrente sanguínea. E são excretados através da urina, juntamente com a urina. Então é que você faz dosagem de ureia, para você ver o perfil de filtragem renal, né? Tá certo? Bem como a creatinina. E se não tivesse isso, o que aconteceria? A amônia é extremamente hidrossolúvel. Você urinaria aí, provavelmente de 8 a 10 litros de urina por dia, certo? Então, além de ser tóxica, ela é muito tóxica, é uma substância tóxica. Então, a função do sangue é eliminar isso, transportar para fazer... Ele é o caminhoneiro ou ferroviário, né, do organismo humano, leva lá. Mas se transporta resíduo, tem que transportar nutrientes. Então, nutrientes como? Quando você se alimenta, ocorre um processo digestivo no tubo digestivo, no aparelho digestivo. Ocorre a nível de boca, estômago e intestino. E os fragmentos disso são glicose, frutose, aminoácidos. Aí você também tem outras coisas, tem vitaminas, sais minerais. Tudo isso é transportado do sangue, carta sanguínea, transportado pelos órgãos e tecidos. Lá são absorvidos pelas células, porque são importantes para a produção de energia e para a manutenção do metabolismo das células, como já disse, ok? Então, transporta nutrientes advindo do processo de alimentação e de subsequente digestão, tá certo? Então, a função não só transporta resíduo, transporta também os alimentos, né, para as células, que são os nutrientes, tá certo, galera? Uma outra função importantíssima que eu acho uma função extremamente capital, é o transporte de gases, galera. Lembra, nós temos o gás O2, que é o gás oxigênio, e o gás CO2, ou dióxido de carbono. Então, das células, no seu metabolismo, eles utilizam o O2 para a produção de energia e liberam gás carbônico, dióxido de carbono. Esse gás carbônico são conduzidos, então, das células, são gases que são conduzidos dessas células e vão em direção aos pulmões. Lá nos pulmões, tem uma estrutura no finalzinho da árvore respiratória, um caixinho de uva chamado alvéolo. Vou mostrar para você aqui do lado, ó, alvéolo pulmonar. Aqui acontece as trocas gasosas, ou seja, vem o sangue venoso rico em pressão parcial de dióxido de carbono e faz a troca gasosa através de uma difusão simples de gases. Ela sai dentro do capilar aqui e passa para dentro do alvéolo. O O2 que estava em alta pressão no alvéolo passa dentro do alvéolo para dentro do capilar. Aí esse sangue começa a ser conduzido para a célula novamente. Assim, é um sistema fechado, é cíclico. Então, galera, essa troca gasosa é chamada de hematose, acontece a nível de alvéolo pulmonar, beleza? Então, a função do sangue é transporte desses gases, porque a célula depende de oxigênio. Porque se ficar sem oxigenação, o organismo começa a morrer, as células morrem, tá certo, galera? Por isso que o coração tá lá como propulsora para levar isso, tá certo, galera? Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse detalhe, tá? Que é importante. Eu acho que eu vou colocar uma coisa importante aqui para vocês também. É importante que vocês saibam que o sangue é um tecido hematopoético, ok? É o tecido hematopoético. Ele é produzido no meio das medulas ósseas do nosso organismo, tá certo? É constituído de elementos figurados, que são porção sólida, e plasma. Os elementos figurados são leucócitos, células brancas, hemácias, células vermelhas, que conduzem os gases que eu acabei de mencionar, e as plaquetas, que fazem o quê? Processo de coagulação sanguínea. Tá certo, galera? Guarde bem isso, porque esse sistema todo, ele é impulsionado por uma bomba propulsora chamada de coração. E é o que nós vamos falar agora. Essa bomba propulsora impulsiona esse sangue para todas as partes do organismo humano. Tá certo, galera? Então, vamos ver, bora ver o que é uma artéria, o que é uma veia. O coração, ele tem cavidade? Vamos ver agora? Vamos lá ver? Bom, galera, dando continuidade à nossa aula, dando continuidade ao processo pedagógico,
Nós vamos falar agora da fisiologia cardiovascular. Mas a princípio é necessário que antes que você tenha ideia de como funciona a fisiologia cardiovascular, que você tenha em mente 4 conceitos importantes. E quais são eles? O que é um átrio? Né? O que é um ventrículo? Né? Vou mostrar para vocês a imagem aqui. Eu estou mostrando a imagem aqui. Ó. O que é um átrio, o que é um ventrículo. Outro conceito importante. O que é uma artéria? Né? Bom, claro, por sua vez, também o que é uma veia. Então, repetindo, o que é um átrio, o que é um ventrículo, o que é uma artéria, o que é uma veia. Você tendo conceitualmente isso, você vai aprender mais facilmente a fisiologia do sistema cardiovascular. Tá certo? Bom, vamos lá então. Para que exista o sistema cardiovascular, é necessário que você tenha 2 estruturas extremamente importantes, tá certo? Uma é o coração, que é uma bomba propulsora, é uma bomba que impulsiona o sangue, tá? Através do quê? Através de vasos sanguíneos. Do coração até os tecidos e dos tecidos até o coração novamente. É uma circulação fechada. E como que funciona isso? Bom, nós temos o nosso coração, o coração humano, ele é tetracavitário, ou seja, ele tem 4 cavidades. Ele tem na parte de porção superior, como vocês estão vendo, 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Na parte inferior nós temos 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, ok? Muito bem, é tetracavitário. Mas o que é um átrio, em definição, por definição? Galera, é simples, é uma cavidade do coração, mas é uma cavidade qualquer? Não, é toda e qualquer cavidade do coração que recebe sangue, é um átrio. Então, receber o sangue é átrio. E ventrículo? É a cavidade do coração que expulsa o sangue. É importante que se tenha em mente que entre o átrio e o ventrículo nós temos ali válvulas que evitam o refluxo. Quando contrai o coração, que volte para o átrio o sangue. Entendeu? Eu vou falar dessas válvulas na próxima aula, que nós estamos falando sobre a condutividade elétrica do coração, sobre a sístole, tá? E a diástole cardíaca. Nós falamos na próxima aula. Eu não vou fazer tudo de uma vez, senão parece complexa a coisa. E não é complexo, é fácil para entender, tá certo? Mas vamos lá. Então, o átrio ele recebe o sangue, e o ventrículo ele impulsiona o sangue para fora, certo? Ele expulsa. Muito bem. Mas, em definição, o que é uma artéria? Galera, é facinho. Olha como que é fácil. Ó. Uma artéria é qualquer vaso que saia do coração. Um vaso que saiu do coração, ele é uma artéria. Me dê exemplo. A artéria pulmonar é uma artéria. Outro exemplo, a mais conhecida. A artéria aorta. A artéria aórtica, né? Ou a aorta. É a mais conhecida, tá certo? E mais calibrosa no nosso organismo. Então, ele saiu do coração, ele é o quê? Uma artéria. Vasos que chegam ao coração, tá certo? É o que é? São veias. Veias são vasos, todos os vasos que chegam ao coração são veias. Essa é a definição, tá, galera? Todo vaso que chega ao coração são veias. Todo vaso que sai do coração são artérias. O átrio recebe, o ventrículo expulsa. A veia chega, o átrio sai. É fácil de definir esse tipo de coisa. Mas como é que funciona? Para a gente fazer um entendimento, muita gente faz confusão. Porque fala assim, não, uma artéria, ele carrega sangue rico em O2. A veia carrega CO2. A artéria carrega O2 e veia CO2. Não é bem assim. Existem exceções, tá certo, galera? Vamos falar no decorrer dessa aula aqui. Aí, o que acontece? Na verdade, dentro da artéria, ela carrega sangue com maior pressão de O2 e uma menor pressão de CO2. Então nós chamamos de quê? Pressão parcial, tá?
É parcial, porque quando chegar no pulmão, vai sofrer trocas gasosas e essa relação de O2 e CO2 vai mudar. Tá certo? Então é parcial aquilo. Então é por isso nós falamos que a artéria ela carrega sangue com uma pressão parcial de O2 alta e de CO2 baixa. A veia, pressão parcial de CO2 alta e de O2 baixa. Tá certo? Mas como que funciona isso aqui? Eu vou falar aqui, mostrando essa figura para vocês aqui, a princípio aqui. Depois eu vou fazer um esquema mais didático, feito na mão, para vocês entenderem melhor a questão da pedagogia da coisa e da didática, tá? Bom, vamos começar assim a falar do pulmão. No pulmão, nós temos ali o alvéolo pulmonar, como está a imagem aqui para vocês. Ele é rodeado de capilares ali. São os vasos mais fininhos, com uma camada de células. Ou quando acontece o seguinte, acontece uma troca gasosa, chamada hematose. O que acontece? Sai da artéria, perdão, da veia, traz ali o sangue com uma pressão parcial de CO2 alto e O2 baixo. Então o CO2 ele sai do capilar ali no pulmão para fora, através de difusão gasosa simples. E o O2 está com pressão alta lá no pulmão para dentro desse capilar. Então a pressão parcial aumentou de O2 e ele baixou de CO2. E aí sai para a artéria. Você entende? É desse jeito que funciona. Então, galera, só que tem um detalhe. O CO2 é uma exceção, porque esses gases são conduzidos através da hemoglobina, que é um pigmento que está ligado às moléculas de hemácias, são os eritrócitos, as células vermelhas. Leva o O2, né? Mas o CO2 é parte dele só, porque cerca de 70% do CO2 é conduzido através de íons de bicarbonato até o pulmão, onde sofre reação química. Esse íon bicarbonato ganha um próton, formando o quê? O ácido carbônico. Isso sim, CO2 mais água que sai no processo de respiração. Né? Esse é o detalhe. Então, galera, vamos começar a falar da circulação a partir do pulmão. Então, o vaso que sai do pulmão e chega ao coração, todos os vasos que chegam ao coração são veias. Então, a veia pulmonar, acontece que ela é uma exceção, ela vai sair carregar sangue, vai carregar sangue arterial, rico em pressão parcial de O2. Ele vai chegar no átrio esquerdo, certo? O lado esquerdo do coração, o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, que recebe sangue, ele vai passar para dentro do ventrículo esquerdo. Lembra? Dentro do ventrículo esquerdo vai expulsar, o ventrículo expulsa o sangue, lembra? Ele expulsa o sangue e vai sair na artéria, que é porque sai, todos os vasos que saem do coração são artérias. São o quê? A artéria aorta, que vai distribuir esse sangue por todo o organismo, certo? E vão chegar nos órgãos e nos tecidos, conduzindo o gás oxigênio. Chegando lá, o oxigênio será o que? Captado pelos tecidos e pelos órgãos, e eles vão liberar o dióxido de carbono. E os vasos, os capilares que saem de lá, e os vasos que saem de lá, saem bem fininho, em forma de capilares, formam vênulas, que se confluem, né, formando vênulas, que se confluem normalmente, formam veias. E essas veias vão se confluindo e formam veias de alto calibre. Eles carregam dali excretas, né, que eu já mencionei para vocês, que são compostos nitrogenados, que são conduzidos ao fígado, tal, que eu já falei, né? Mas o que interessa para nós aqui é o O2 e o CO2. Então ele vai carregar o CO2, que foi liberado dos tecidos através do metabolismo, né, celular. O CO2 vem no sangue venoso, 30% em média ligado à hemoglobina nas hemácias e 70% na forma de íons de bicarbonato, que chega no pulmão lá. Lembra que eu falei? As reações químicas através de uma enzima chamada anidrase carbônica, que vai formar então ácido carbônico e dissociar em água mais CO2. Será eliminado através da respiração. Muito bem, então essas veias se confluem e formam veias de capacitância, que a gente fala. É a veia cava, que traz sangue do membro inferior. É a veia cava, então, inferior, que vai chegar ao coração. Se chega uma veia, evidentemente, no átrio direito. E do crânio e dos membros superiores, vai formar o quê? Vai levar o sangue venoso à veia cava superior e vai entrar no átrio também de direito, tá? Que vai, então, entrar, por sua vez, no ventrículo direito. E do ventrículo direito, lembra que o átrio recebe sangue?
Quando chegar no ventrículo, ele vai expulsar esse sangue. Esse sangue, o que sai do coração, o que é? Uma artéria. A artéria, então, vai para o pulmão. É a artéria pulmonar. Ué, mas vem cá. A artéria pulmonar não está carregando sangue venoso? Tá. É uma exceção. A veia pulmonar carrega, né, no caso, o sangue arterial, e a artéria pulmonar carrega sangue venoso. São exceções. Então, se falar aquele detalhe de definição, a artéria carrega isso, a veia carrega aquilo. Tá incorreto, tá? Tem exceções. Inclusive, eu vou falar a respeito do cordão umbilical, tá? A veia, tem uma veia e duas artérias. Também existem exceções ali. Vamos falar no decorrer das nossas aulas, tá ok? Mas é importante que se tenha em mente que esse sangue que saiu da artéria pulmonar vai chegar no pulmão. Por que ele tem que passar pelo ventrículo para chegar no pulmão? Porque a troca gasosa, chamada hematose, tem que ser feita com sangue em alta velocidade. E quando contrai o ventrículo direito ali, lançando para o pulmão, o sangue chega em alta velocidade lá. Alta velocidade gerando alta pressão sanguínea ali. Então, para quê? Para trocar os gases precisa disso. Tá? Por isso que acontece dessa forma a circulação sanguínea, galera. Então, chegando no pulmão, forma normalmente a hematose, os capilares, e é assim, e aí vai um novo ciclo. É uma circulação, então, fechada. Então, eu vou fazer para vocês agora um esquema para vocês, desenhado, e vou passo a passo mostrar para vocês como que funciona isso aí. Combinado assim? Vamos lá? Então, galera, prosseguindo na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre esse esquema aqui didático um pouquinho melhor. Vamos lá. Bom, a circulação então vai ser a seguinte forma. Vamos começar nos pulmões, onde eu contar as trocas gasosas, a hematose. Então, todo vaso que sai do pulmão e chega ao coração, no caso, todo vaso que chega ao coração é uma veia. Essa aqui que sai do pulmão ao lado direito é a veia pulmonar. Ela entra no átrio esquerdo, aí ali representado, tá? Uma das cavidades do coração. Lembra que o átrio recebe sangue? Então está recebendo sangue do pulmão. Um sangue oxigenado, certo? Sangue rico em O2. Ele passa por ventrículo esquerdo, porque o ventrículo faz o quê? Ele expulsa o sangue. Então o ventrículo esquerdo expulsa o sangue e sai da artéria aórtica e vai para os tecidos. Tá vendo a flechinha ali? Ó? É a artéria aórtica, vai para os tecidos. Os tecidos vão lá e fazem a troca do gás. Ele pega um gás oxigênio desse sangue oxigenado, lança para dentro das células, né? E as células mandam o gás carbônico, porque o O2 é usado para a produção de energia nas células. E o gás carbônico é conduzido até os pulmões, através também do que? De uma veia. Ó, é um vaso que está chegando, é veia. Chegando aonde? No átrio direito. O átrio direito é uma cavidade que recebe sangue, está recebendo sangue, então, oriundo dos tecidos e órgãos. No átrio direito passa por ventrículo direito, lembra que o sangue sai do ventrículo direito com alta pressão para poder ter troca vasosa e chega ao pulmão, ó. Aí o que sai do ventrículo é uma artéria pulmonar que leva sangue venoso. Então o lado direito do coração é sangue venoso, o lado esquerdo do coração é sangue arterial. Eles não se misturam porque no meio dele tem um risquinho aqui que é o septo cardíaco. Não deixa misturar o sangue entre eles, tá, galera? Espero que vocês tenham entendido basicamente como que funciona mais ou menos a circulação, tá bom? É isso aí por enquanto. Na próxima aula falamos mais. Bom, galera, por hora é isso. Na próxima aula nós estaremos falando sobre a condutividade elétrica do coração. Estaremos falando sobre as válvulas cardíacas e o movimento, o que é o movimento sistólico, diastólico, cardíaco, tá? Falando sobre a pressão arterial. Então, vamos nos aprofundando devagarzinho no estudo do cardiovascular, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu agradeço de coração todos vocês. Se puder, deixa um olá nos comentários para aumentar o engajamento do nosso canal frente à plataforma, tá? Então, obrigado e até a próxima oportunidade, próxima aula, beleza? Tchau!